Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, de acordo com a hora que o senhor e a senhora está nos assistindo. Hoje nós vamos vou continuar tratando sobre ato administrativo. Hoje é a aula número 2 sobre ato administrativo, né? Nós já fizemos a ressalva sobre a existência ou não de um regime jurídico único sobre os atos administrativos, né, na aula 1 de ato administrativo, destacando, né, que nos últimos anos a noção do que seria ato administrativo e as suas espécies ela foi se alterando na doutrina. Nós vamos hoje ver os elementos, pressupostos e atributos do ato administrativo e daí vamos compreender como ele surge e como ele se extingue. Vamos lá, a gente parte, só para lembrar da primeira aula, do conceito de administrativo, aquele conceito bem amplo de ato administrativo como manifestação da vontade administrativa. Né? Fiquem tranquilos, a gente não vai rever toda a matéria da aula ato administrativo 1. Naquela aula nós trouxemos a definição, fomos com calma, falamos sobre manifestação de vontade, e daí mencionamos o princípio da legalidade, o princípio da legalidade que nós estudamos lá na aula do regime jurídico administrativo, né? O que a gente precisa saber? Que pelo princípio da legalidade, os agentes públicos da administração pública só podem fazer aquilo que a lei determina. E se o ato administrativo é uma manifestação da vontade administrativa, né, da vontade administrativa, essa vontade administrativa ela deve guardar respaldo na lei. Os elementos do ato administrativo. Agora a gente vai tratar dos elementos do ato administrativo, mas antes a gente precisa fazer duas ressalvas, né? A primeira ressalva é que os autores brasileiros eles não se entendem sobre a matéria, né? Para alguns autores não seria nem correta a denominação elementos dos atos administrativos, seriam meros requisitos de validade ou até aspectos do ato administrativo. Por que há essa divergência, né? Porque só interessa o estudo do ato administrativo como algo único, ato administrativo. Essa divisão, esses elementos que nós vamos trazendo do ato administrativo, a gente traz para facilitar a compreensão do ato administrativo. Mas quando o ato é produzido, o ato administrativo. Lógico, se ele tiver algum dos defeitos, ele vai sofrer as consequências desses defeitos. Mas não é possível imaginar que exista um ato administrativo com 2 ou 3 dos elementos que a gente vai mencionar assim agora, a partir de agora. E daí esses elementos vão variar de acordo de autor para autor. Então, para alguns autores, alguns desses elementos poderiam não existir, para outros não. Então, para outros não seriam nem elementos esses que não poderiam existir, né? Seriam requisitos de eficácia, requisitos meros aspectos, né? Alguns misturam talvez um pouco dos atributos dos atos administrativos, né? A gente vai ficar aqui com as lições mais clássicas que estão ligadas justamente à invalidação dos atos pela ausência dos elementos, né? Antes disso, a outra ressalva é que os autores eles não concordam em quais seriam os elementos, né? A gente já deu uma mencionadinha, mas assim, o Celso Antônio Bandeira de Mello, por exemplo, divide os elementos entre conteúdo e forma, e ainda menciona que existiriam pressupostos de existência do ato administrativo, né? Os pressupostos de existência seriam objeto e função administrativa, e ainda existiriam pressupostos de validade, daí sim, sujeito, motivo, requisitos, procedimentais, finalidade, causa e formalização. Maria Silva Zanella de Pietro, ela fala no livro dela, né, Direito Administrativo, em sujeito, objeto, forma, motivo e objeto. O Marçal Justem Filho, no curso de Direito Administrativo dele, fala em sujeito, conteúdo, forma, motivo e finalidade. Nós aqui vamos ficar com a posição de Eli Lopes Meireles. Por quê? Porque é a mais clássica, então, no concurso público, dificilmente o examinador vai falar que esses elementos trazidos pelo professor Eli, eles estão equivocados, salvo se ele pedir um aprofundamento, salvo se tratar de uma questão subjetiva específica sobre isso, né? Quais eram os elementos trazidos pelo professor Eli Lopes Meireles? Competência, finalidade, forma, motivo e objeto, né? Eu não gosto de ficar fazendo associações com siglas, né? Mas se os senhores quiserem, né? Competência, finalidade,
forma, motivo e objeto, elas formam o COFI-FOMO. É o COFI-FOMO. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto são os elementos do ato administrativo. Os senhores têm muitas coisas para decorar, acho que não vai ser necessário decorar esses elementos. Por quê? Porque os senhores vão compreender quais são os elementos do ato administrativo. Agora a gente vai entrar um a um na análise desses elementos, mencionando as outras posições dos outros autores, porque eles não vão fugir muito ao núcleo de formação da manifestação de vontade da administração, lembrando sempre que a administração manifesta sua vontade, mas a administração está submetida ao princípio da legalidade. Então, a competência, né, para alguns autores, seria um sujeito. Né? Por que seria um sujeito? Porque esses autores eles mencionam que o agente público, né, quando ele vai manifestar a vontade, ele parte, primeiro, ele precisa ter a competência para manifestar aquela vontade, porque a vontade é a competência atribuída a um cargo, não ao agente pessoa física, né? Então a competência é do cargo e o agente só está ocupando aquele cargo. Mas ele também precisa ser capaz. Então, os autores que, ao invés de competência, eles mencionam o sujeito, eles unem a competência com a capacidade do agente. Porque, lógico, se o agente público ele não está nas suas faculdades mentais, ele está ou ele não preenche os requisitos para ele se expressar validamente, ele não vai poder se manifestar pelo Estado, exercendo sua competência administrativa validamente. Eu fico aqui com a classificação clássica, né? Acho que a gente não deveria misturar o indivíduo, nesse caso, com a competência administrativa, porque a competência é do cargo. Então vamos lá. A competência administrativa é o espaço definido por lei, no qual os agentes públicos podem exercer legitimamente sua atividade. Quando a gente menciona competência, então a gente está falando da competência administrativa, que é o espaço definido por lei, no qual os agentes públicos podem exercer legitimamente a sua atividade. A competência administrativa, então, mais uma vez, ela não é atribuída ao agente público, né? Ela é atribuída ao cargo ou a determinada função. E quem define, né, qual é a competência do órgão? A lei. Então, algumas características da competência administrativa. Ela é definida em lei, ela é sempre limitada, não existe cargo com competência ilimitada, não existe agente público que possa exercer competências ilimitadas. É irrenunciável, né? O agente público ele pode renunciar do cargo ou da função, mas não das atribuições do seu cargo. Né? É definida em razão da matéria, da hierarquia, do lugar e do tempo. Então isso vai variar muito, né? A gente descobre quem é competente de acordo com a lei, mas a lei que vai disciplinar determinada matéria, em determinada hierarquia, em determinado lugar, em determinado momento histórico. A competência administrativa não é estanque, né? E principalmente dentro da organização administrativa, né, a gente vai ter a competência administrativa fixada em lei, mas a lei muitas vezes permite que dentro da hierarquia a administração pública se estruture de quem seriam os órgãos aptos a se manifestar. Então a regra é a inderrogabilidade e a improrrogabilidade. A inderrogabilidade ela não se transfere de um órgão para outro por acordo entre as partes. E a improrrogabilidade é que um órgão não detém competências, ele não pode passar a tê-las sem alteração da lei. Mas existem exceções, né? A delegação e a avocação. Nesse caso, a lei fala que a competência pode ser delegada ou pode ser avocada. Quando não é a lei que estabelece isso, a lei só permite que a competência seja distribuída dentro da hierarquia, aquele que está no topo da hierarquia pode avocar a competência do seu subordinado. Veja, é um pouco diferente. Isso é uma questão de hierarquia, de organização da atividade administrativa e não propriamente uma questão de competência da administração, porque a lei, na verdade, conferiu a competência administrativa a tudo aquilo, né?
A forma é o modo como o ato administrativo é exteriorizado, né? Para nós interessa a forma válida, que é o modo normativamente previsto para que a vontade administrativa seja exteriorizada. Nem sempre a administração pública tem que se manifestar por escrito, seguindo certos requisitos. Existem diversas formas de manifestação de vontade da administração. Quem vai definir a forma que é a forma válida é a lei. Além disso, alguns autores mencionam, não está propriamente ligado à forma válida, né? Mas alguns autores mencionam forma material, né, que é o meio de expressão, que pode ser verbal, escrito, gestual, diversas formas, que a lei vai falar qual dessas formas materiais será a forma válida, e ela vai falar, e os autores vão falar sobre o preenchimento de todos os requisitos legais. Muitas vezes os requisitos de forma, eles não pertencem ao elemento do ato administrativo, mas sim eles são uma condição de eficácia. Por exemplo, publicação no Diário Oficial. Alguns atos só serão eficazes a partir da sua publicação no Diário Oficial. Não significa que a ausência de publicação ele tornou o ato inválido. Ele só não produziu efeitos. E a principal característica, né, disso é que quando há um vício sanável, esse ato vai poder ser convalidado e vai poder começar a produzir efeitos. Então, por exemplo, no procedimento licitatório, né, que houve um probleminha na publicação do aviso do procedimento licitatório no Diário Oficial, é possível corrigi-lo sem que todo o procedimento licitatório seja anulado. Objeto ou conteúdo, né? O objeto é o que precisa ser determinado ou executado. A alteração do mundo jurídico proposta pelo ato administrativo. Alguns autores eles vão falar que o objeto deve ser lícito, possível, determinado ou menos determinável, e ele vai poder ser discricionário ou vinculado. Essa discussão sobre a licitude, possibilidade e determinação, a gente já travou na aula de direito administrativo, do ato administrativo 1, na outra aula do ato administrativo, como hoje em dia isso não é muito claro, né? E a questão da discricionariedade ou vinculação, a gente deve, para mim, estudá-la não como um elemento objeto, né? A gente vai ver mais para frente. Além disso, tem a finalidade, né? A finalidade é a consequência do ato administrativo, sempre relacionada à satisfação de necessidades coletivas. Mas espera aí, a consequência do ato administrativo não é o objeto do ato administrativo? Calma. Alguns autores vão falar que o objeto é o fim imediato da vontade administrativa externalizada, enquanto a finalidade é o fim imediato do ato, o interesse coletivo perseguido, né? Alguns outros autores vão falar assim, não, o objeto é aquilo que a lei determina, né? É o que é a decisão, enquanto a finalidade seria algo maior. Eu prefiro a compreensão daquilo, o objeto é o fim imediato da vontade administrativa externalizada, enquanto a finalidade é o fim imediato, né? É a consequência do ato administrativo ligada à satisfação das necessidades coletivas. Um pouco confuso ainda, né? A gente vai entender o que é finalidade quando a gente, nesse momento, a partir de desvio de finalidade. Quando a gente utiliza o desvio de finalidade como vício, né, desse elemento finalidade, a gente consegue deixar bem claro a diferença entre a finalidade e o objeto. Então, por exemplo, no desvio de finalidade, né, o fim imediato do ato ele não é o interesse público, é um interesse, pelo menos não um interesse público naquela esfera de competência, né? É um interesse diverso, seja porque extrapolou a competência, seja porque fugiu da competência. Então vamos, por exemplo, pegar um exemplo simples, poda de árvore. Uma árvore está sendo podada lá no município. Em geral, é algo bem tranquilo, né? O que precisa para que a prefeitura realize a poda de uma árvore? Existe, lógico, uma lei falando que a prefeitura deve realizar a poda de árvore e as hipóteses em que a prefeitura deve realizar a poda de árvore. E daí você olha lá,
teve um procedimentozinho administrativo, que foi lá um especialista verificar que aquela árvore poderia ser podada daquela forma, que a árvore preencheu os requisitos legais, por exemplo, risco de queda de galho, risco de atingir a fiação elétrica, algum outro problema, né, causado. Então a prefeitura foi lá e começou a podar. Veja, houve uma decisão, um ato administrativo determinando a poda daquela árvore, talvez por pedido do proprietário do imóvel, talvez por pedido da população, talvez pela própria constatação da administração pública. Mas pode ser que aquele ato de poda, veja, o ato de poda, realize a poda, objeto do ato administrativo, não tenha como finalidade aquilo, tudo que eu mencionei antes. Pode ser que o prefeito da cidade queira podar aquela árvore porque é a árvore favorita do rival dele. Pode ser que o prefeito queira podar aquela árvore porque fica na frente da casa dele, quando ele para o carro na frente da casa dele, os passarinhos que ficam lá naquela árvore sujam o carro dele. Não tem nada a ver com a coletividade, não tem nada a ver com a finalidade prevista em lei, né? Então, espero que assim tenha ficado claro, a finalidade é muito maior, né? A finalidade é aquilo que, para aquele ato, a razão para aquele ato existir, para aquele ato ser praticado. O motivo são as razões de fato e de direito para que o agente estatal realizasse o ato administrativo. O motivo, os autores mencionam que o motivo é composto pelo motivo de direito, que é a situação de fato prevista legalmente como ensejadora da vontade administrativa, e o motivo de fato é a situação ocorrida no mundo real, que ensejou a realização do ato administrativo. Veja, o motivo de direito é a previsão no ordenamento, e o motivo de fato é a ocorrência no mundo real daquela situação descrita no ordenamento, né? É mais ou menos como no direito tributário, né? Ou no direito penal. Então, no direito tributário, o imposto importação de mercadoria ou circulação de mercadorias. Quando a mercadoria sair do estabelecimento, entrar em circulação, vai ser devido o imposto de circulação de mercadoria. Motivo de direito. Motivo de fato, determinada mercadoria saiu, né? Entrou em circulação, então ela vai vai gerar o imposto, né? Ou a previsão no Código Penal de um crime, né? Matar alguém, pena D, né? Então ninguém pode matar, porque se matar vai sofrer vai estar submetido a uma dessas penas, e daí a pessoa vai lá e mata. Então olha só, ela preencheu aquilo que o ordenamento falava, então ela vai estar sujeita aquelas sanções previstas na lei. Então, o motivo de direito é a previsão no ordenamento, o motivo de fato é a ocorrência daquela situação descrita no ordenamento e que, por isso, vai ensejar a realização do ato administrativo. Nos atos vinculados, o motivo de direito e o motivo de fato, eles coincidem, né? A lei fala exatamente aquilo, aconteceu isso, vai fazer isso. Na situação fática, aconteceu aquilo e a administração vai ter que fazer aquilo. Então, o ato é vinculado, só há uma possibilidade. Nos atos discricionários, não. A norma que ela prevê a ocorrência de uma situação com diversos atos que podem ocorrer. Então, quando ocorrer aquela situação, a administração ela tem... Ela deve exercer o seu juízo discricionário, né, para escolher a solução, qual ato administrativo ela vai realizar. Muito comum, né, muito comum a gente pegar essa noção de ato discricionário e ficar um pouco confuso. Mas espera aí, né, se a administração tem que fazer... a norma prevê isso e a administração precisa exercer uma das escolhas, por que em geral o administrador ele parte das escolhas para buscar um respaldo normativo? De fato, a motivação ela é um processo mental, né?
Então é muito comum que nesse processo mental aparente ou ocorra indevidamente que o administrador ou o agente público ele parta do resultado para verificar, para buscar um motivo. Ele quer fazer algo e daí ele vai buscar um motivo. Isso estaria equivocado. Então, um exemplo de ato discricionário, né, é a celebração de determinado convênio, aquelas restritas hipóteses que um convênio ainda pode ser celebrado pela administração, né, já que perdeu muito com a Lei 13.019, mas daí eu quero muito fazer uma parceria com aquele órgão, então eu vou buscar um respaldo fático, uma situação de fato prevista no ordenamento, e daí, se for conveniente e oportuno, né, discricionalidade, conveniência e oportunidade, eu vou celebrar o convênio. Não, na verdade, deveria partir da situação de fato, da necessidade da administração, para a celebração do convênio. É um processo mental e, por ser um processo mental, cada agente público vai realizá-lo da sua maneira. Né? O que é importante para a gente nesse processo mental? A teoria dos motivos determinantes, né? As situações de fatos que justificam a realização do ato administrativo o integram, devendo existir compatibilidade entre elas e a realidade. Então, a importância de que o motivo esteja claro, porque esse motivo, como elemento do ato administrativo, integra o ato administrativo. E está vinculando daí todo esse ato administrativo com a realidade. Se esse motivo for falso, o ato administrativo é defeituoso e deve ser invalidado. Congruência entre o motivo e o resultado do ato. E a teoria dos motivos determinantes, né? Os elementos, em geral, dos atos administrativos, eles estão submetidos ao controle judicial. Então, inclusive o motivo, né, esse processo mental, está submetido ao controle judicial. Além disso, né, deve existir congruência entre o motivo e o resultado do ato. Deve existir uma congruência lógica entre os motivos e o ato administrativo, a decisão. Então, assim, não basta que haja um processo mental. Esse processo mental tem que ser lógico, né? Veja, existir uma situação fática e um ato produzido, eles devem ser compatíveis. Senão, o ato, obviamente, é defeituoso e merece ser invalidado. Antes da gente falar sobre atributos, é preciso só destacar que motivo e motivação não se confundem, né? A motivação é a forma de exteriorização do motivo. Então, quando eu falo assim, determinado ato precisa ser motivado, todo ato precisa ter um motivo. O motivo é um elemento do ato administrativo. O que acontece é que alguns atos administrativos, até em razão da transparência, ele precisa que esse motivo seja externalizado. Isso é a motivação. Agora nós vamos ver as características, né, os atributos do ato administrativo, mais uma vez fazendo a ressalva de que não é possível um regime jurídico único para os atos administrativos. Então vai ter atos administrativos que não vão ter todos esses atributos. Mas a regra é que eles tenham esses atributos, por quê? Porque senão inviabilizaria a atividade administrativa. Por isso que os autores clássicos mencionam com muita firmeza que são atributos dos atos administrativos e dos atos administrativos em geral. Vamos ver aqui, ó. A primeira característica, né, são três as principais mencionadas, é a imperatividade, né, que também é mencionada como exigibilidade ou coercibilidade. A imperatividade, ou exigibilidade, ou coercibilidade, é uma característica que vai falar que os atos administrativos são cogentes, que obrigam todos aqueles que estão em seu círculo de incidência, né? Ou seja, a partir do momento que um ato administrativo é editado, a administração pode exigir seu pronto cumprimento daqueles que estão no círculo de incidência do ato administrativo. Além disso, o ato administrativo ele tem como atributo autoexecutoriedade, ou seja, ele tão logo editado ele pode ser executado independente da provocação de outro poder. A própria administração já o executa. Ela edita o ato administrativo e já o executa. E a presunção de legitimidade ou de regularidade. Talvez esse seja um dos atributos mais importantes. Lógico, todos são importantes, né? Todos devem estar presentes para que a administração consiga exercer a sua atividade administrativa regularmente, mas a presunção de legitimidade nos concursos é muito importante, e nos concursos, né? Por quê? Porque o ato administrativo presume ser legítimo, né?
embora tudo isso esteja ocorrendo, né? Mais uma vez, partimos daquela administração pública idealizada, né? Que faz tudo perfeitamente. Essa presunção, obviamente, é relativa e a principal consequência é a inversão do ônus da prova quando se questionar a atividade administrativa perante o Poder Judiciário. E agora, nós vamos falar sobre a extinção do ato administrativo. Já vimos a formação ali, os elementos do ato administrativo, a dependência de previsão de uma situação fática na lei, que vai gerar depois a situação fática na realidade, e agora a gente já viu os atributos, agora a gente vai falar sobre a extinção. Na extinção também existem diversas classificações. As formas como os atos administrativos são extintos, elas dependem da previsão legal daquele ato administrativo, né? Então, existem diversas formas que por exemplo, contratos vão poder ser extintos, que diversos atos, ou que os atos vão poder ser extintos. A gente vai partir aqui da classificação do professor José dos Santos Carvalho Filho, mencionando hipóteses de extinção de outros autores, né? Dentro dessa classificação do professor José dos Santos Carvalho Filho, que eu acho muito didática, né? Então, a primeira, a extinção do ato administrativo, são as formas pelas quais os efeitos do ato administrativo deixam de existir. Primeira coisa que a gente menciona aqui é as formas pelas quais os efeitos dos atos administrativos deixam de existir. Isso não significa que o ato administrativo extinto ele desaparece do ordenamento. Ele continua lá, ele só deixa de produzir efeitos. Isso é muito importante para a gente, né? A extinção, a primeira forma de extinção é a extinção natural. Todo ato administrativo, na verdade, deveria acabar de forma natural. Por quê? Porque na extinção natural, os efeitos do ato foram regularmente cumpridos, né? Então, a extinção natural pode ser tanto pelo exaurimento da eficácia do ato, né? Todos os seus efeitos foram produzidos pelo decurso do tempo nos atos com prazo determinado, então eles foram produzindo efeito, acabou aquele prazo de produção de efeitos, ou pelo desaparecimento do pressuposto fático também, quando o ato administrativo só tem sua existência condicionada a determinado pressuposto fático. A extinção pode ser subjetiva, né, com o desaparecimento do sujeito que se beneficiou ou que foi atingido pelo ato. O exemplo clássico dos autores era a morte dos atos intuito personae. Então, naqueles atos personalíssimos, se o sujeito morresse, não seria transmitido, então encerraria os efeitos daquele ato administrativo. Alguns autores hoje já mencionam também a renúncia do beneficiário do ato administrativo, quando essa renúncia não for hipótese de rescisão, né? Quando for previsto como forma de extinção, a renúncia também. Não desejo mais ser beneficiado por determinado ato, beleza. Seria uma forma de extinção subjetiva para alguns autores, né? Extinção objetiva é o desaparecimento do objeto do ato administrativo e, consequentemente, a razão da sua existência, né? A caducidade é a perda de efeitos jurídicos em razão de norma superveniente que retira do ordenamento o fundamento jurídico que respaldava o ato administrativo. O que é importante em relação à caducidade, né? Tanto a caducidade como a cassação, que a gente vai ver daqui a pouco, elas estão sujeitas, em tese, né, ao efeito repristinatório. Assim, elas poderia existir, só que isso é vedado. Então, por exemplo, uma norma um ato administrativo confere determinados efeitos. Vem uma norma posterior e retira o respaldo normativo daquele ato administrativo. Ele perde os efeitos. Vem uma terceira norma e revoga aquela segunda norma. Os efeitos não são restabelecidos automaticamente, né? Os efeitos, pode até ser que essa terceira norma atribua de novo os efeitos, mas os efeitos vão ser como se fosse um ato administrativo novo, né? E o desfazimento volitivo, que é o mais importante para nós, né? São três hipóteses: cassação, revogação ou invalidação. Então as partes, a administração pública, em alguns casos a parte, não quer mais aquele ato administrativo, né?
No desfazimento volitivo, a cassação significa a extinção de ato administrativo quando seu beneficiário deixa de cumprir todas as condições necessárias para a manutenção do ato e de seus efeitos. Então, a administração pública tinha feito um ato em favor de alguém, de um beneficiário, e a partir do momento que esse beneficiário deixa de cumprir todas as condições necessárias para a manutenção do ato e de seus efeitos, a administração pública caça ou aquele ato administrativo e retira seus efeitos. A revogação é a extinção do ato administrativo promovido pela administração pública por razões de conveniência e oportunidade. É um juízo discricionário da administração, conveniência e oportunidade. A revogação, a grande questão da revogação é que, por ser da conveniência e oportunidade da administração pública, ela não pode ser forçada pelo Poder Judiciário. O Poder Judiciário não pode revogar um ato. Justamente porque está na esfera do poder discricionário. É uma questão atual é a questão dos direitos adquiridos perante a administração pública. Infelizmente não vai dar para tratar disso. Vale uma pesquisada aí, pelo menos no Google ou nos grandes autores. Tem grandes autores com grandes artigos falando sobre os direitos adquiridos perante a administração pública. A gente vai falar um pouquinho disso no processo administrativo, na aula de processo administrativo. E a invalidação, que é a extinção de um ato que possuía vícios de legalidade. Aí sim, o Poder Judiciário, os órgãos de controle vão atuar diretamente, e os vícios de legalidade, principalmente em razão da ausência dos elementos que a gente viu agora na grande parte dessa aula. Um desses elementos não está presente ou está com defeito, o ato deve ser invalidado. É um dever da administração, mas também pode ser feito pelo Poder Judiciário ou inclusive por órgãos de controle que eventualmente tenham o poder de invalidação. Convalidação não tem nada a ver com a invalidação. A convalidação de um ato só é mencionada aqui no finalzinho, mas a convalidação é o processo de aproveitamento de atos administrativos com vícios superáveis. É o exemplo que a gente deu da publicação do Diário Oficial, quando a publicação do Diário Oficial não é um elemento, é apenas um requisito de eficácia. Então o ato é válido, mas ele não produziu nenhum efeito. Então daí você promove a publicação do Diário Oficial, mesmo a destempo, convalidando o ato para que ele possa produzir efeitos. Convalidação sempre vícios sanáveis de um ato administrativo. É isso aí. Espero que nessas duas aulas de ato administrativo, muito corridas, um pouco extensas, os senhores tenham compreendido os principais aspectos ensinados pelos manuais de direito administrativo brasileiro e aquelas questões ligeiramente aprofundadas em razão da nova perspectiva do direito administrativo brasileiro como muito mais complexo do que aquela ideia de administração única, com um regime jurídico aplicável a toda ela, com serviços públicos submetidos a um único regime, com atos administrativos sujeitos a um único regime. Muito obrigado e até a próxima.